Então, é essa proposta de dignificação da vida, desse sentido que Jesus veio. E tudo isto é invisível. Aqui a sala está entupida de ondas Hertz, micro-ondas, ondas as mais variadas, decantando a glória de Deus. Então Jesus volta e prova a imortalidade da alma. Desde ali, ele vai aparecer inúmeras vezes através da história. Qual é o cristão que não se lembra do jovem Saulo, que vai na direção da cidade de Damasco, em nome do Sinédrio, inimigo de Jesus, para matar Ananias, um velhinho que se dedicava a curar em nome do Mestre incomparável. E é quando o doutor da lei está às portas de Damasco, uma luz cinde a luz do sol das 10 horas da manhã, o camelo derrui, ele cai, e então ele começa a delirar. A caravana vê que ele está de joelhos, e então ele pergunta: quem és tu? Porque ele ouviu uma voz indagar-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Eu sou Jesus, aquele a quem persegues. É um momento extraordinário, o maior da história da humanidade. Porque aquele homem que era inimigo, apenas com esse contato, faz uma revolução interna e pergunta: o que é que tu queres que eu faça? Era o servo que encontrou o Senhor, o escravo que reencontra o amo. E Jesus lhe diz: vai a Damasco, e ali te dirão o que tu deves fazer. A luz foi tão intensa que ele perdeu a visibilidade ocular. Então conhecemos a história. Jesus aparece na história inúmeras vezes. Francesco Bernardone, o pobrezinho de Assis, ele tem a oportunidade de ver Jesus. Vai, Francesco, ergue a minha igreja que está caindo. E ele foi à igreja de São Damiano e reconstruiu a pedra por pedra. E no dia em que o bispo foi consagrar a igreja, o jovem ajoelha-se e veio e ouve Jesus dizer outra vez: não é esta igreja, Francisco, é a igreja moral que está caindo. Então Francesco sai dali e se torna il trovatore de Dio, torna-se o trovador de Deus, e sai a cantar ao irmão Sol, à irmã Lua, à irmã Chuva, às irmãs Aves: calai, enquanto eu prego, porque as andorinhas faziam muita zoada, e ele estava pregando o evangelho de Jesus: calai-vos, estais a perturbar-me, falando do mestre. Então nasce essa figura apostolar do servo e do êmulo, que melhor imitou Jesus até hoje, Teresa d'Ávila. Quantos na história? O Papa Pio XII, ele dizia que teve um contato com Jesus na noite de Natal do ano de 1950, considerado o ano santo pela Igreja de Roma, quando se abre a porta lateral esquerda da Catedral de São Pedro. Jesus continuou vindo para provar a imortalidade da alma. E na história, se nós remontarmos a história oriental, os mortos sempre vieram comunicar-se com os vivos. A Bíblia é um repositório de comunicações espirituais. Quem é que não se lembra de Samuel, o último dos juízes, visitando a pitonisa do Endor? Ou melhor dizendo, Saul indo consultar Samuel, que era morto, através da pitonisa do Endor. E quando ele chega disfarçado de pastor e pede àquela mulher que era médium: eu desejo falar a Samuel, o último dos juízes. A pitonisa olha e diz: não, está proibido, o rei Saul proibiu. Aí ela identifica que ele é o rei Saul e diz: mas vós sois o rei disfarçado. Ele disse: já que eu proibi, eu libero a proibição. E então Samuel materializa-se, estava morto, volta e pergunta-lhe: que desejas de mim? Arrancando-me do mundo dos imortais. E ele fala sobre a guerra que travava contra os filisteus. Então o Espírito diz: transforma as tuas armas de guerra em instrumentos da lavoura, ou do contrário, ao cair da tarde do terceiro dia,
tu e tua família e teus escravos estareis vencidos sob o domínio dos filisteus. E Saul não obedeceu. 3 dias depois, ele estava escravo dos seus inimigos. A história do Antigo Testamento é de profetas. O que é o profeta se não médium? Então nós vamos ver na história da filosofia grega as comunicações de Sócrates com o espírito que ele chamava daimon, anjo protetor, e que mais tarde, na língua latina, ao ser transferida a palavra grega daimon, daimonion, para demônio, experimentou uma corruptela, e demônios, demônio, possam ser força satânica. Então nós vamos encontrar a imortalidade da alma, mas foi Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, que matou a morte. O espiritismo conseguiu a maior façanha da história, matou a morte, quando os espíritos imortais vieram à Terra dizer que a vida continua. É a lição mais bela da nossa existência de ser imortal, é abandonar a carcaça, da mesma forma que a lagarta, no fenômeno da estólise, da estogênese, depois de hibernada, abandona a casca grosseira e se transforma na leve borboleta que flutua no ar. Nós também largaremos essa casca pesada, e iremos flutuar no ar da imortalidade, para voltarmos em outra etapa, na reencarnação, a fim de atender ao nosso processo da evolução. Mas eu gostaria de narrar uma experiência pessoal, com a permissão dos senhores, que é muito melhor do que filosofar. Quando eu estou na Mansão do Caminho, nós atendemos as pessoas. No passado, as pessoas sentavam-se no lado esquerdo do salão e, ao terminar a reunião, eu me aproximava da ponta da mesa, colocava uma cadeira e ia atendendo uma a uma até a madrugada. Era hábito 3 vezes por semana. Graças ao atendimento fraterno da atualidade, há hoje uma seleção. As pessoas vão ao atendimento fraterno, uma equipe atende e seleciona os casos mais difíceis, casos de sofrimentos pela morte, de obsessões, e encaminham-me esses casos mais dolorosos, que eu atendo já numa sala em especial. Mas naquela época não, isso deve ter mais ou menos uns 15 anos. Eu atendia ali, colocava uma cadeira, que ficava de pé 6 horas, um pouco mais, um pouco menos. E de vez em quando eu punha o joelho na cadeira para poder manter. E colocava também as obras de Allan Kardec, algumas obras de Emmanuel, obras de Joana de Ângeles, para oferecer. Porque 10 minutos de um contato, 5 minutos, não dão para muita coisa. Então eu dizia, leia este livro. Ele tem 1019 perguntas, 1019 respostas e mais de 600 comentários. Então você vai ter aí a panorâmica do Espiritismo, e dava o Livro dos Espíritos. De acordo com cada problema, eu oferecia um livro. Certa feita, eu estava atendendo como de costume, quando, mais ou menos 1h da manhã, eu vi chegarem 3 senhoras. Uma delas era uma velha amiga minha. Esta amiga minha não era espírita, era uma senhora muito rica, e sendo muito rico fica complicado ser espírita. Ela me dizia assim, Divaldo, eu adoro tomar passes. Então ela ia lá tomar passes, e dizia, sempre que eu estou carregada, eu venho aqui. Ela carregava e eu era o descarregador. Carregava lá, eu descarregava cá. Mas era muito simpática. E eu a chamava minha corretora, porque há pessoas que são corretores de problemas para os outros. São as pessoas de bom coração. Não fazem o bem não, mandam para outro fazer. Encontra um pobre na rua, diz assim, olha, vá lá no centro, procure fulano, diga que fui eu que mandou. E a pessoa diz assim, mas que bom coração. Mas o outro é que carregava. E a minha amiga era a minha corretora. Era dona de um bom coração, mas me arranjava cada problema. Sempre que tinha problema nos meios ricos, ela trazia, e aqueles problemas difíceis. Já era mais ou menos 1h, quando eu vi a minha corretora abraçando a uma senhora e atrás um cavalheiro e uma outra senhora. Eu digo, meu Deus, vamos ter problema. Eu estava atendendo a uma senhora de idade e ainda tinha umas 10 pessoas. E ela veio direto, porque ela possuía todo o privilégio. Veio logo direto, me interrompeu e disse, Divaldo, eu estou aqui trazendo um caso muito grave. E eu disse, sorrindo à senhora, espere um pouquinho, porque ela está na frente, sente um pouquinho. Mas, Divaldo, aonde está a caridade? Porque o povo adora dar lição de moral nos outros.
Eu digo, a caridade está em respeitar o direito alheio. A senhora veja, estas pessoas chegaram aqui às 3 da tarde. A que hora a senhora chegou, minha senhora? Eu cheguei meio-dia, para poder pegar um bom lugar. Eu digo, a senhora está chegando 13 horas depois. Não pode passar na frente dela, não acha? Mas, Divaldo, eu digo, você está perdendo tempo, porque eu não atendo. Só vou atender, aliás, por gentileza, depois que terminar, porque também estou cansado. Eu moro daqui distante 30 quilômetros, ainda vou viajar. Ela ficou muito aborrecida. E então disse, mas é um absurdo. Eu digo, mas também a senhora pode ir para casa. A senhora, na saída, passa na tesouraria e pega o dinheiro que pagou. Mas eu não paguei nada. Eu digo, então não tem razão para estar aborrecida, minha senhora. Não pagou nada. Eu estou aqui de graça, não estou incomodado. Aí ela foi, sentou-se, não tinha jeito, porque eu não cedo mesmo. Eu fui atendendo. A senhora ficou nervosa, a velhinha. Eu digo, não, minha filha, agora é a sua vez. Na vez dela, ela que demora. Atendi, 2h30 da manhã. Eu dei um sinal para que viessem. Ela então gritou de lá, você não pode vir aqui. Eu digo, meu Deus, o povo adora superstição. Eu não podia porque eu estava cansado de ficar em pé atendendo. Mas se eu disser uma superstição, o povo gosta. Eu digo, olha, poder posso, mas eu não devo. Por que não deve? Porque aqui tem uma luz. E se eu for, a luz não vai. Eu digo, ela aí veio. Olha, resolvi o problema de uma maneira jovial. Ela veio e disse, Divaldo, essa senhora é minha amiga. Ela está sofrendo muito, Divaldo. O filho dela morreu. E então, eu fiquei... Porque o que é que eu vou dizer a uma pessoa cujo filho morreu? Não há palavras mágicas. Não podemos trazer de volta. A pessoa quer que traga de volta. Quer logo a mensagem falando que está feliz, que está com os anjos, sentado ao lado direito de Jesus Cristo, que está brincando com Deus. Não é exatamente assim. É bem complicado. Principalmente quando não se é um bom cidadão e morre, continua um mau espírito no além, se foi um mau cidadão. Muito bem. Então eu disse, meu Deus, e voltei-me para a senhora e disse, não há palavras que possam confortá-la. Nesse momento eu vi o espírito guia, Joana de Ângeles, apareceu atrás da senhora e me disse, Divaldo, parabenize-a. Eu achei estranho, mas já que a mentora falou, eu disse, aliás, eu desejo parabenizar a senhora. Ela que estava naquele estado de depressão profunda, quando eu disse parabenizá-la, ela gritou, parabenizar-me? O senhor é um monstro. Meu filho foi assassinado e o senhor me parabeniza? Eu digo, sim, senhora, porque é mais feliz a vítima do que o algoz. A senhora é a mãe da vítima, mas a mãe do assassino é muito mais infeliz do que a senhora. Porque o seu filho vive e o outro perdeu a existência. É alguém que está morto interiormente. Eu falei com ela demoradamente, da felicidade de ser vítima, por mais cruel que pareça. Quando eu disse, a mãe dele é uma desgraçada, eu digo, não, senhora. Mãe nenhuma deseja que seu filho seja um criminoso. Tenho certeza que ela está sofrendo mais, senão igual à senhora, dentro dos padrões dela. Porque a essa altura, o filho deve estar ou na penitenciária, ou na cadeia, ou se for de menor, estar no lugar apropriado. Nisso, eu vi chegar o filho. Foi chegando o rapaz, um rapaz de 16 anos, com as marcas de um tiro na testa e de um outro no peito. Ele vinha acompanhado por uma senhora espiritual, de rara beleza. A senhora cercou-se-me e me disse, eu sou a mãezinha dela. Acabo de receber o meu neto, há 9 dias. Eu recebi o meu neto aqui no além. Diga para ela, eu sou... E deu o nome. Então eu disse assim, minha senhora, não chore um filho morto. Chore de alegria, porque seu filho está vivo. Eu estou vendo aqui sua mãezinha. Ela se chamava Carmen Cita. Ela teve um choque. Mas como o senhor sabe? Eu estou vendo. E estou vendo o seu filhinho. A senhora fique tranquila. Então, nunca houve um caso de uma mensagem no atendimento fraterno, porque não é para fenômeno. Mas os bons espíritos vão permitir que seu filho lhe escreva algo. Como eu tenho papel, tinha lápis, eu coloquei, porque eu ficava abaixo, a mesa. E então voltei-me para ela, o filhinho tomou meu braço e começou a escrever, mãezinha,
não se mate. Se você se matar, não se encontra comigo. Eu estou muito atordoado, mamãe. Para que você saiba que sou eu. Lembre-se, eu estava conversando com você na porta. Eu ia para o curso noturno quando fulano saltou do carro e deu meus 2 tiros e eu caí nos seus braços. Mas não foi ele, mamãe, foi a droga. Ele havia cheirado crack. Nós tivemos uma discussão pela manhã na escola por causa de uma garota. Não odeie, mamãe. Não pense em mandar matá-lo. Não se mate. Mãezinha, eu não posso escrever muito. Eu voltarei depois. Perdoe-o, mamãe. E então terminava assinando. Então eu peguei os papéis e dei para ela. Ela olhou e disse, meu Deus, é meu filho. Abriu a bolsa, tirou a carteira de identidade e disse, olha a assinatura dele. Era igual, uma cópia. E ela não havia dito nada. Então ela disse, mas seu Divaldo, meu filho está vivo. Eu digo, está, sim, senhora. Ele está naturalmente doentinho, vai para um hospital, a sua mãezinha vai levá-lo. Expliquei, fiquei 1 hora com ela, confortei-a. A minha corretora estava contentíssima e me batia no ombro e olhava alegre. Ela não entende de nada, mas é uma pessoa fantástica. Quando terminamos, o cavalheiro que estava ao lado, saíram os 3. E eu fui para casa, já eram quase 3:30 da manhã. Muito bem. No sábado seguinte, lá estava eu atendendo, quando aparecem a minha corretora, a senhora e uma outra derreada na senhora. Eu logo interpretei, minha corretora, aquela mãe que estava resignada, e a mãe do assassino. Então eu digo, ai meu Deus, que ela não venha direta. Felizmente sentaram-se, esperaram. E veio, a minha corretora veio à frente e disse, Divaldo, eu nem te conto, ela está ótima. O marido também veio, olha, aqueles que estão lá, é o marido de XY. Até meu marido veio, ele quer ver como é que vai terminar isso. Para ela era um circo, tinha que terminar o espetáculo. Muito bem, aí vieram as 3 senhoras. E aquela que era a mãe da vítima, porque na hora da saída eu disse para ela, leve este livro e leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Vai lhe consolar a alma, leia. Ela estava sorrindo agora. Então ela me disse assim, seu Divaldo, esta aqui, os senhores observem a frase, é a mãe do amigo de meu filho. E a senhora disse assim, não, do assassino de seu filho. Eu disse, não senhora, uma mãe nunca julga um filho. É verdade que ele é um homicida, mas uma mãe sempre entende. Seu filho necessita da senhora agora mais do que nunca, porque o efeito da droga passou. Ele está agora num momento de desencharcamento. Ele pode ter uma crise de loucura, pode suicidar-se. Quando ele se der conta que matou seu amigo, ele agora precisa da senhora. A senhora ainda não o visitou na cadeia. Não, nem visitarei. Eu digo, sim senhora, vai visitar. Mãe é para isto. Pus a mão no ombro dela. Conversei. E aí aparece a senhora desencarnada com o rapazinho, já um pouco melhor, e escreve uma carta ao seu amigo. E dá para a senhora dizer, leve para ele, dizendo que eu o perdoo. A cena foi comovedora. A minha corretora chorava. O marido que foi ver o espetáculo comoveu-se. Eu também me comovi, é claro. Abraçamo-nos. E então oramos pelo desencarnado, por aquele que estava na terra e que vai resgatar. Aliás, já resgatou. E então elas saíram e no outro sábado, chegaram agora antes da reunião, vieram me contar que levaram a carta da vítima para o seu algoz. As lágrimas, o desespero dele que saiu da alucinação. Este rapaz, ao largo dos anos, ele foi condenado, embora fosse menor. Resgatou o período, cumpriu o período. Depois ele obedeceu às exigências da lei, foi estudar psicologia. Hoje é psicoterapeuta, especializado na drogadição. Aquela senhora, a mãe da vítima, por ser uma mulher bastante rica, criou uma clínica para jovens drogados da cidade de Salvador, que não podem pagar uma clínica.
E a mãe do psicoterapeuta tornou-se uma grande colaboradora da nossa casa, ajudando aos aos que são portadores do HIV, os soropositivos. E a minha corretora continua minha corretora até hoje. Então a imortalidade da alma dá sentido à vida. Nós não morreremos, mas é necessário que pensemos, já que nós vamos viver, que vivemos de uma forma digna, para que depois da morte sejamos felizes. Então aqueles que nos anteciparam na viagem de volta, eles nos esperam, eles nos visitam, eles vêm ter conosco, bons e maus. Os bons nos inspiram, os maus nos dificultam a marcha. O Espiritismo veio dizer que a vida é para ser exercida com dignidade, poder olhar para trás, como diz o grande escritor argentino José Ingenieros, e não ter vergonha do passado, poder olhar para trás. Um dia perguntaram a esse filósofo argentino que é ser jovem, e ele disse: a juventude é biológica, mas o verdadeiro jovem é aquele que em qualquer idade pode olhar para trás e não ter vergonha dos seus atos, porque quando ele tem culpa, ele já perdeu a juventude, porque ele tem um remorso. Então é necessário que a nossa vida seja um evangelho de feitos. Se alguém aqui, por certo, como a parábola de Buda, tem outros seres queridos no além, sintonizem com eles e orem, envolvam-nos na dulce da vibração da prece. Se por acaso sentem perturbações de entidades perversas que tentam obsediar ou levar à depressão, à loucura, à síndrome do pânico, ore. A prece é psicoterapêutica, ela é preventiva, ela é curadora. A prece proporciona alegria. Aliás, é o que diz hoje a moderna psicologia. A prece é um pensamento positivo. Pense no bem e haverá felicidade. Pense no mal e haverá transtorno. Então vivemos um momento em que o Espiritismo veio para enfrentar o materialismo, a promiscuidade, a sexolatria, o vandalismo, a drogadição, o alcoolismo, o tabagismo. Veio para nos dar vidas saudáveis, felizes. Somos aqueles que podemos olhar para frente e marchar na direção do porvir, sem amarras, com a retaguarda. Viver é uma bênção fabulosa. Diariamente, aos 82 anos, eu abro a janela do meu quarto quando desperto, abro totalmente, e então eu olho e digo: meu Deus, mais um dia, que bênção é a vida! Então eu agradeço esse patrimônio extraordinário que Deus nos deu a todos e digo: ó meu Deus, enquanto lá fora blasfemam, enquanto reclamam, enquanto queixam, eu quero dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira, que voa fagueira pelo céu de anil, e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão, eu detecto os cegos, que se debatem na escuridão, que choram na multidão, que andam na solidão. Por eles eu oro, a Ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do ormeiro e as lágrimas que choram os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e não esquece nunca mais, a voz melodiosa canora do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, deixa-me pelos surdos pedir. Eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama,
que canta, que ensina, que alfabetiza, que legisla, que trauteia uma canção, e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta dor do teu reino de amor, eles voltarão a cantar. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, mãos que limpam feridas, mãos que enxugam lágrimas das vidas, pelas mãos de sinfonias, mãos de poesias, mãos de cirurgias, mãos de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque me posso movimentar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, ou se é uma favela, se é um bangalô ou uma tapera, se é um ninho ou uma casa no caminho, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor, amor de mãe, ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, senhores.